Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio que nos deu de podermos adorar o Teu santo nome, Pai. E pedimos agora a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um, para o entendimento da Tua santa palavra. Que possamos ser transformados por ela para sermos pessoas melhores, crentes, fervorosos, que buscam o Senhor e glorificam o Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre os milagres de Jesus. E alguém poderia me responder por que estudar os milagres de Jesus? Alguém consegue? Qual a importância de estudar os milagres de Jesus? Isso mesmo, muito bem, né? Que é para comprovarmos, irmãos, o poder que Deus tem de realizar grandes feitos que Ele já fez, que Ele pode fazer e ainda fará, certo? Nós sempre lembramos, quando estudamos os milagres de Jesus, um grande detalhe. Ele não é obrigado a realizar todos os milagres que nós queremos. Ele vai realizar os milagres que Ele acha necessário fazer, certo? E naquele tempo de Jesus, nós já observamos que muitos milagres foram como sinais para os incrédulos. Que tipo de sinal? Para que as pessoas pudessem entender que Jesus realmente era o enviado de Deus, era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Como o Novo Testamento não estava escrito ainda, então precisava como se fosse de uma assinatura de Deus comprovando a mensagem daquele homem, Jesus. E que assinatura era essa? Como as pessoas dariam crédito à pregação de Jesus? E aí vieram os sinais. Ele realizou vários milagres para comprovar a mensagem dele, para dar veracidade à mensagem dele, para que as pessoas pudessem crer em Deus por causa da mensagem de Jesus. Hoje nós precisamos desses sinais para crer em Deus? Não por quê? Porque temos a Bíblia, certo? Então nós não precisamos mais de nenhum sinal ou uma coisa miraculosa acontecer para que nós venhamos dar crédito às Escrituras. Nós não precisamos mais, porque a Bíblia já está completa. Vocês lembram daquela parábola do rico e Lázaro? Quando Lázaro pediu ao pai Abraão quando o rico pediu ao pai Abraão que mandasse Lázaro à sua casa paterna, porque tinha 5 irmãos. E aí para Lázaro dar testemunho àqueles irmãos para que eles também não fossem para aquele lugar de tormentos. O que foi que o pai Abraão respondeu? Eles têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? É a Bíblia. Ouçam-nos. O que o pai Abraão disse é o quê? Escute a Bíblia. Eles não precisam que um morto ressuscite para dar uma mensagem à família, para que a família, então isso é verdade, existe realmente a eternidade, existe o céu, existe o inferno, então agora eu posso crer porque alguém voltou dos mortos. Deus nos ensina que isso não é necessário. Para se acreditar na eternidade, para se acreditar na mensagem bíblica, eu só preciso da Bíblia. Eu não preciso de outras coisas acontecer, certo? Um milagre, um trovão, um relâmpago. Você orar a Deus e dizer, Senhor, eu quero um sinal, né? Se isso realmente existe, manda aí cair um raio. Não precisa disso. Nós precisamos viver pela fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. O justo ele é salvo pela fé e o justo ele vive a vida cristã também movido pela fé, crendo na palavra de Deus, que é o suficiente para nos orientar na vida cristã, até o dia de nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante estudarmos os milagres de Jesus para isso, né? Para observarmos o poder que Ele tem e como Ele usa tudo no tempo certo. Ele não coloca as coisas fora de tempo, é tudo no seu tempo determinado, assim como Ele quer fazer. Vamos observar o milagre que Jesus realizou de alimentar multidões. Mateus, capítulo 14,
a partir do verso 15. Mateus 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Você observa já a visão, né? Os discípulos queriam que Jesus despedisse as multidões para que eles não ficassem com fome. E Jesus: não precisa ir não, é só dar comida a eles. E os discípulos respondem, né? Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Grava aí a quantidade, viu? 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. Jesus disse: traga para cá esses 5 pães e esses 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Eram quantos pães? 5. Quantos peixes? 2. Todos comeram e se fartaram. Guarde também esse trecho. Todos comeram e se fartaram. Toda a multidão se alimentou desses 5 pães e 2 peixes e ficaram fartos. O Caleb não está aqui, não posso nem brincar com ele, né? Mas 5 pães e 2 peixes, o Caleb é brincadeira, é fichinha. Só dá para ele, né? Se eu tiver meio com fome também, só dá para mim. 5 pães e 2 peixes. E no café da manhã, para mim, era brincadeira. 4, 5 pães com queijo, ovo, né? Era café pequeno, certo? Então, 5 pães e 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Agora, observe quantas pessoas, né? E outro detalhe, não só comeram e se fartaram, como sobrou. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Por menor que fosse o cesto, caberia pelo menos o quê? Um pão, né? Um pão. Por menor que fosse, pelo menos um pãozinho, né? Mas não era só um cestinho. Era um cesto grande. 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. 5.000 só os homens, fora as mulheres e as crianças. Isso aí é em torno aí de mais de 10.000 pessoas, 15.000 pessoas. Se alimentaram, comeram e se fartaram de 5 pães e 2 peixes. Você observa, irmãos, que o inimigo, Satanás, ele tenta desfazer a Bíblia. Já houve tentativa de Satanás de desfazer esse milagre de Jesus, dizendo assim: não é porque Jesus multiplicou a quantidade de pães e peixes, é porque ele dividiu tão bem dividido que deu para todo mundo comer. Irmãos, isso é a estratégia do diabo para tentar desfazer a Bíblia. Vamos supor que isso fosse verdade, né? Jesus dividiu tão bem dividido que deu para todo mundo. O milagre foi muito maior, irmãos. Observe que eram 5.000 homens, em torno de 15.000 pessoas ao todo. 15.000 pessoas. Jesus fez ali uma cirurgia de estreitamento de estômago nessas 15.000 pessoas de maneira instantânea, só com a oração. Porque como é que você consegue pegar 5 pães e dividir para 15.000 pessoas? Consegue fazer isso? Tem que fazer um estreitamento aqui no intestino, porque não tem como você se fartar com uma migalha de pão. Isso é impossível aos homens, né? Deus poderia ter feito isso? Com certeza. Irmão, então você está dizendo que Jesus fez realmente isso? Ele estreitou o intestino? Não, estou dizendo isso não. Vamos supor que fosse verdade esse argumento que os inimigos usam. Ele teria feito um milagre de cirurgia no intestino das pessoas. Mas por que não foi isso? Por causa da sobra. Sobraram 12 cestos cheios. Então Jesus realmente multiplicou. Ele deu graças, abençoou aquele alimento e multiplicou a quantidade. A tal ponto que foram no mínimo 15.000 pães e 15.000 peixes, vamos botar assim, né? Pelo menos 15.000
pães, vamos botar 15 mil peixes, não vamos botar só 5 mil peixes, né? E um peixe dava para 3 pessoas, por exemplo. Irmãos, é muita coisa. De 5 para 15 mil, né? Então nós observamos aqui o poder que ele tem. É algo espantoso. Você observar a multidão de gente, mais de 10 mil pessoas sendo alimentadas. É algo espantoso. Nós não conseguimos, às vezes, ser impactados com esse milagre, porque a nossa mente, às vezes, não consegue nem imaginar o que é isso. Você já viu uma reunião assim de 15 mil pessoas juntos? Tem quantos habitantes aqui em Mombaça? 47? 37? Só? Só na sede, é? Tudo? 40. Ah, no Novo Centro ficou 37. Bicho, o povo está indo embora, é? Pensou, né? 37. Então vamos colocar, irmãos, que é metade de Mombaça. Praticamente, que foi alimentada aqui com 5 pães e 2 peixes. A metade da população de Mombaça. Basicamente. É muita gente. Você já viu a metade do povo de Mombaça reunido num canto só? Espantoso. Então, isso foi feito no tempo de Jesus. Certo? Então, com isso aqui, irmãos, nós temos que aprender a criar um respeito muito grande ao Senhor Jesus Cristo. Nós devemos a Ele muita coisa. Quando um político traz uma obra para a cidade, vamos supor que um político vem e coloca uma escola. Vamos construir uma escola que vai estudar lá 1000 alunos. A gente, rapaz, esse político tem o meu respeito, não é? 1000 alunos vão estudar agora numa escola top, de primeiro mundo, vamos supor, né? Mexeu com 1000 pessoas. Jesus alimentou 15 mil. Nós já criamos um respeito por alguém que faz um benefício para a sociedade, às vezes por uma parcela pequena. E Jesus? Isso nós estamos falando só dessa parte material desse milagre. Fora a salvação, que são para milhares e milhões de pessoas que ele oferece para o mundo todo. Quantos habitantes nós temos no mundo hoje? Irmão, não mexa não, né? Em torno de 8 milhões. Bi, né? 8 bi. E só no Brasil são em torno de 220 mil, né? Só no Brasil. No mundo todo são 8 bilhões, aproximadamente. Quantos poderiam ser salvos? Quantos podem alcançar a salvação? Todos. Então você observa o tamanho do milagre. Jesus pode tirar 8 bilhões de pessoas do inferno e transportar para o céu. É um milagre. E qual ser humano pode salvar a si mesmo? Nenhum pode. Por mais que ele pense ou ache que pode, ele não pode. Porque ele não pode cancelar todos os seus pecados. Os pecados só podem ser cancelados com sangue. E não é o nosso sangue, é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro sem defeito. Nós temos defeito, porque nós somos pecadores. Então nós não podemos consertar o nosso pecado. Não podemos perdoar os nossos pecados, purificar os nossos pecados. Mas Jesus pode. Certo? Então aqui você começa a ver a imensidão do poder de Jesus de realizar esses milagres. 5 mil só homens foram alimentados a ponto de se fartarem. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Vamos observar o outro milagre, ainda da multiplicação, ainda em Mateus, agora capítulo 15, verso 32. Mateus 15 e 32. Diz assim a palavra de Deus. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Os próprios discípulos não acreditavam que fosse possível isso acontecer. Onde é que nós vamos encontrar tanto pão? Porque eles estavam olhando para a área material. Tem uma multidão de gente e nós teríamos que comprar pão para alimentar esse povo. E aí Jesus perguntou, quantos pães tendes? Responderam, 7 pães, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão,
tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. Mais uma vez, né? Deixando bem claro que não era uma cirurgia de estreitamento de estômago. E comeu bem pouquinho ali, não. Comeram e se fartaram, e ainda sobrou. Recolheram 7 cestos cheios daquilo que sobrou. Ora, os que comeram eram 4.000 homens dessa vez, né? Além de mulheres e crianças. Então, você observe uma outra multidão, aproximadamente isso também, de 10 a 15 mil pessoas foram alimentadas nos 2 milagres da multiplicação. Primeiro milagre, 5 pães e 2 peixes. Segundo milagre, 7 pães e alguns peixinhos. Em torno aí de 20 a 30 mil pessoas foram alimentadas nesses 2 milagres. Quase a população de Mombaça inteira, né? Você observa aí o poder que ele tem de fazer grandes coisas, grandes sinais. Observe o quanto as pessoas devem ter ficado assim espantadas de como um homem ter poder de fazer isso, né? Somente com a oração ele conseguir multiplicar a nossa comida, né? A comida deles naquele tempo, né? E Deus hoje ele consegue multiplicar a comida também na agricultura, né? Se você planta um carocinho de milho, sai um pé de milho, em torno de 600 carocinhos de milho, né? Semente, grãos de milho na espiga. Então é algo incrível. Isso quando o pezinho de milho nasce só uma espiga. Tem deles que nascem 2 ou 3. 2 ou 3 espigas só de uma semente. Isso é ou não é a multiplicação? É um milagre, certo? É um milagre. Nós estamos, irmãos, dentro do tempo que nós estamos vendo os milagres de Deus acontecendo. Mas nós não queremos enxergar. Nós não queremos reconhecer. Tudo é um milagre do Senhor. Você observe um animal, um porco, vamos botar uma porca, né? Ela consegue parir, às vezes até, vamos botar abaixo, né? 15 porquinhos. Como é que isso é possível, né? Eu estava pensando no dia desse, se acontecesse isso com vaca, né? Ninguém ia dar conta de gado no mundo, não, né? Você vê, às vezes, uma porca pare 15 bacurim, pare 17, 20, dependendo da porca, de como foi ali o cruzamento. Então, algo incrível, Deus multiplicando as coisas. Deus multiplicando. Você vai lá botar uma galinha para chocar os ovos, você bota ali 20 ovos, 15 ovos. Então, numa chocada, você tira mais 10, 15, 20. E as coisas se multiplicando. É ou não é um milagre? É um milagre, irmãos. Então Deus faz a multiplicação, ou esse milagre da multiplicação do alimento hoje, faz. É só olhar para a agricultura, para a pecuária também. Deus está fazendo isso ainda hoje. Nós só precisamos enxergar, certo? Nós é porque muitas vezes só reconhecemos o milagre como se fosse algo assim, fulano tal estava doente, e do nada fizeram uma oração lá, trouxeram um curador, não sei de onde, né? Eu não sei onde é que estavam esses curadores na pandemia, mas tudo bem. E ele fez aquela oração poderosa e o fulano tal ficou curado. Agora eu vi um milagre de Deus. Agora? E o que Deus vem fazendo todo dia? Você quer saber o primeiro milagre que Deus faz na nossa vida? Quem acerta essa? É a nossa concepção, irmãos. É um milagre. Não tem criança, né? O espermatozoide fecunda um óvulo, dentre milhões de espermatozoides, e aí quem nasceu? Eu, né? Deus nos escolheu para a vida. É um milagre. Dentre milhões, nós estamos aqui, né? Então, nós observamos que a nossa concepção já é um milagre. É o primeiro milagre que Deus faz na nossa vida. E aí, como é que nasce um ser humano dentro de outro? De um líquido microscópico, desenvolve e sai um ser humano. Isso é obra do acaso? Foi o Big Bang, uma explosão faz essas coisas? Não existe isso, irmãos. Para e observa a vida. Para e observa as coisas, o que está acontecendo ao nosso redor, que você vai ver a mão de Deus, você vai ver os milagres de Deus acontecendo todos os dias. Todos os dias Deus está realizando milagres. Nós aqui não queremos enxergar, mas estão acontecendo. Vamos observar outro milagre que ele realizou em Mateus 14,
Mateus 14 e verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Andar sobre as águas. Quem já conseguiu fazer aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? Jesus fez isso também. Andou sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então ele ainda acalmou o povo, né? Então ele tem esse poder também de flutuar. Andou sobre as águas. E ele também permitiu que Pedro fizesse isso. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele não só andou, como também permitiu que Pedro andasse. Ah, irmão, mas o milagre de Jesus aí, né? Sempre tem alguns que podem questionar, né? Não foi bem 100%, porque Pedro começou a afundar, né? Não foi? Mas espera aí. E quem foi o problema de Pedro afundar? Foi de Jesus ou foi Pedro? Que teve medo. Porque ele não focou em Cristo. Ele perdeu o foco. Observa, reparando, porém, na força do vento. Ele teve medo. Então ele perdeu o foco de Jesus. É o que pode acontecer conosco. Quando nós perdemos o foco da pessoa de Cristo, de obedecer e seguir os mandamentos dele, nós podemos ficar reparando na força do vento e acabar sucumbindo. Então temos que ter cuidado. Quando entregamos nossa vida a Cristo, nosso foco de vida agora é Jesus. Não podemos olhar para as tempestades da vida, para a força do vento, para o que está ao nosso redor. Temos que ser firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então Pedro fraquejou, né? Não focou em Cristo, estava observando os acontecimentos ao redor dele. Temos que focar em Jesus. Então ele começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Como é que está a nossa fé? Será que nós estamos confiando, irmãos, de andar realmente focados em Jesus, sem olhar para as adversidades, as tempestades da vida? Como está a nossa fé? Será que estamos tão preocupados com o mundo que não temos tempo para Deus? Como está a nossa fé? Pedro, por um momento, perdeu o foco e começou a submergir, a afundar. E aí precisamos também estar atentos para não afundarmos, assim como Pedro. E nós observamos ainda nesse milagre a misericórdia do Senhor. Mesmo Pedro tendo medo, quando ele clamou por socorro, o Senhor prontamente o ajudou. O Senhor Jesus está sempre disposto a nos ajudar. O que nós temos que ter cuidado é não ficarmos brincando com o pecado. Ah, eu vou fazer aqui porque Deus é bom, Ele é amor, Ele vai me perdoar. Cuidado. Muito cuidado. Porque aí Deus pode permitir uma cauterização na nossa mente, um endurecimento no coração e você não conseguir mais voltar. E nem pedir socorro. Então, muito cuidado. Não dê brecha para o pecado, não brinque com o pecado, porque ele pode te cegar com a visão espiritual. Certo? Vamos observar Mateus capítulo 8. Mateus 8 e 23. E 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Estava lá muito tranquilo, né? O barco em tempo de virar na tempestade, ele dormindo. Por que Jesus dormia? Porque ele não estava preocupado com os discípulos, porque ele não amava os discípulos, queria que os discípulos morressem afogados? Ou porque ele tinha o controle da situação? Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, ele tinha o controle da situação. Ele sabia que nada ia acontecer com os discípulos. Mas os discípulos, desesperados, sem a visão espiritual da vida, vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos, nós vamos morrer nesse negócio aqui, essa tempestade vai nos matar, né?
Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Observe que quando Jesus repreende os discípulos, por algumas vezes ele lembra da fé. Porque nós precisamos ser movidos pela fé. Fé significa o quê? Confiança. Fé significa confiança. Eu preciso confiar em Deus. Então Jesus está dizendo, vocês não estão confiando em Deus. Vocês são tímidos, no sentido de ter essa disposição de confiar totalmente no Senhor. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Você imagine aí também a admiração dos discípulos. E ver aquela tempestade, eles estavam, olha que eles eram acostumados a estar no mar. Mas eles ficaram preocupados, nós vamos morrer. E de repente fez-se grande bonança. Imagine como eles não ficaram assim, impactados com esse milagre. De Jesus só repreendeu o vento e o mar e vinha aquela calmaria. É um poder, irmãos, tremendo. Vocês já assistiram algum filme daqueles que o mar vem e invade a cidade? Assistiram? Não. É algo terrível. Ele sai destroçando, destruindo tudo, carregando tudo. O que vinha na frente ele leva. E Jesus tem o poder para dizer, para. E ele, para. O que ele puder fazer, ele faz. Esse é o nosso Deus, esse é o Jesus em que nós cremos. E que nós devemos entregar a salvação da nossa alma nas mãos dele. É aquele que tem poder sobre as águas, que tem poder sobre os ventos, que tem poder sobre tudo. Ele pode fazer o que ele quiser. Então se fez uma bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É algo assim maravilhoso e fantástico. Como é que pode o vento e o mar obedecer esse homem? Quem é ele? Estavam sem entender que ser era esse, tão poderoso. Esse é o nosso Deus. Vamos observar também que ele faz como se fosse aquela teletransporte, né? Mas não vou falar daquele episódio que ele apareceu no meio dos discípulos, não. Ele fez com que um barco se deslocasse assim, rapidamente. João 6 e 21. João 6 e 21. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Como se Jesus tivesse dado um assopro, né? Um empurrão. Logo ele chegou ao seu destino. Ele consegue mover as coisas, né? Onde ele quer. O barco pode ir, o vento pode parar, ele pode transportar os montes se ele quiser, ele pode fazer tudo. Ele também proveu dinheiro para o tributo. Mateus, capítulo 17, verso 24. Mateus 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Dracma era uma moeda de prata grega, né? Que era referente a um dia de serviço, um dia de trabalho. Era o equivalente a um dia de trabalho, certo? Aquilo que se pagava por um dia de trabalho. Que é o mesmo que denário. Denário era a moeda de prata romana. E dracma era grega, mas era o mesmo valor, certo? Um denário e uma dracma tem o mesmo valor, que é o equivalente a um dia de serviço, certo? E eles cobravam imposto lá para o templo de 2 dracmas, 2 dias de serviço. E aí eles foram questionar Pedro, né? O mestre de vocês não paga imposto? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. O que é que ele quis dizer com isso? Que ele era filho de Deus, Jesus é filho de Deus. E ele não estava obrigado a pagar o imposto, ele era isento. Certo?
Ele não precisava pagar o imposto, que era o imposto lá para a manutenção do templo. Ele era filho. E os reis não cobram imposto dos filhos. E o rei, Deus, o Deus Criador, não ia cobrar imposto de Jesus, que era o filho dele. Então os filhos estão isentos. Certo? Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Estáter é outro nome dado para uma quantidade de dinheiro, vamos dizer assim. E o estáter significava 4 dracmas, ou seja, 4 dias de serviço. Porque era 2 dracmas para o imposto de Jesus e 2 dracmas para o imposto de Pedro, certo? Por isso que ele ia pegar lá um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Irmãos, agora me diga, como é que esse peixe, como é que Pedro ia conseguir pescar um peixe? O primeiro que saísse ia ter esse estáter nele. Quantos peixes tinha lá no mar? E só de uma pesca milagrosa que teve lá vieram 153 grandes peixes. Então havia quantos peixes no mar? Irmão, não faço nem ideia, né? Nem eu. Mas Jesus fez com que o primeiro que fosse fisgado seria aquele que estaria com o estáter nele para pagar o tributo. Jesus não poderia ter feito só assim, ó. Está aqui, pague lá. Poderia, ele pode fazer tudo, ele pode fazer aparecer o dinheiro, né? Mas é incrível o que Deus faz, né? Ele quis fazer dessa forma. Vai lá, pesca, mostra que eu tenho poder sobre tudo. Sobre o mar, sobre as águas, sobre os peixes e sobre o dinheiro, que vai estar lá o dinheiro dentro do peixe. E assim aconteceu, né? Então é algo muito interessante, né? Você vai observar os milagres de Jesus e você fica assim, rapaz, só pode ser coisa de Deus. Que não existe um humano conseguir fazer esse tipo de coisa, não. Às vezes você não consegue escolher nem o peixe que vai pescar, né? Você joga o anzol lá, quem já pescou aí? Ninguém? Já pescou? Pronto. Você joga lá o anzol, né? E fica lá, esperando. Às vezes horas e horas, né? Já de manhãzinha você chega e consegue pegar um peixe para o almoço, né? Às vezes. Fica lá, esperando. Aí fisga, você... Quando vem, você... Eita, isso é grande. Quando chegou lá, pai, era uma bota. Já aconteceu isso? Vem no anzol buscando animal. Agora eu peguei o almoço. Quando chega lá, não é um peixe. É qualquer outra coisa, né? É um mato, um negócio. A gente não tem controle sobre a pesca. E Jesus, é aquele peixe, você vai pegar, é o primeiro e ainda vai estar lá dentro o dinheiro. Só Ele pode fazer isso. É o Deus dos impossíveis, né? Esse é o Deus que nós cremos. O Deus que pode fazer grandes feitos. E por isso, irmãos, que Ele é o único que pode salvar. Porque Ele é o único que fez tantos milagres que deixou o povo aterrado, né? Como ele diz aí. O povo surpreso, o povo como se fosse sem fôlego. Como é que pode? Quem é esse homem? Ele é Deus em carne, aquele que veio para salvar a humanidade. E somente por meio da fé nele é que nós podemos entrar no céu. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. É tão bom, ó Pai, estudar sobre os Teus milagres realizados pela pessoa de Cristo, para reforçarmos cada vez mais, ó Pai, a nossa fé, a nossa confiança em Ti, sabendo que o Senhor pode fazer grandes coisas. Tudo no Teu tempo, da Tua forma, conforme o Teu querer. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, para que ela seja dirigida por Ti, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Clamamos a Ti, Senhor, para que a cada dia possamos confiar no Senhor e nos dedicar ao Senhor, Pai, esperando o grande dia de nos encontrarmos com o Senhor, estar com o Senhor por toda a eternidade. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso a todos, o retorno de cada um aos seus lares e também, ó Pai, uma semana de vitória sobre o mal e sobre o pecado. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.